Ô, Jânio, ô, Jânio, Jânio, não fala, não conversa aí não, que eu vou gravar um vídeo agora, tá, meu? Alô, alô, muito boa tarde, senhores parlamentares do estado, dos municípios, estado do Rio de Janeiro e Distrito Federal. Desse que vos fala Josias, o grande amigo dos milhões de amigos do Brasil e do exterior. É com muito prazer que eu venho cumprimentar a todos os magistrados e excelentíssimos do Brasil, dos municípios, dos estados, do Distrito Federal em Brasília. E gostaria, senhores magistrados brasileiros, municipais, estaduais e federais, de solicitar um pedido de emergência para Citrolândia, vizinho com Sertão, que fica aqui em frente, um bairro um para o outro, e o motorista de motores, de automotores, é obrigatório aí em parada modelo, senhores magistrados, excelentíssimos juízes de município, estados e Distrito Federal, é obrigatório aí em parada modelo andar quilômetros, pessoal, de Citrolândia a parada modelo, subir o viaduto para poder retornar e sair em frente ao mesmo bairro, pessoal. Eu tive conversando com um funcionário dessa concessionária CRT, que no caso ainda é responsável pela rodovia Rio-Teresópolis, ele passando aqui pelo bairro Citrolândia, e um funcionário da empresa passou para mim que ali seria muito difícil fazer um túnel subterrâneo dentro desse bairro, porque não tem escoamento do rio daquela altura. Aí eu fiquei pensando, pessoal, como que as obras do metrô no Rio são perfeitas, com dezenas de perfuração abaixo do solo, e uma obra tão perfeita, uma obra tão bonita, tão preciosa, que é a obra do metrô do estado do Rio de Janeiro, uma obra maravilhosa, pessoal, do Rio de Janeiro, senhores cariocas. Poxa, gente, que obra maravilhosa é a obra do metrô do estado do Rio de Janeiro, uma obra perfeita, que todos os engenheiros que tiveram esse projeto tão de muito parabéns, porque sinceramente eu quero parabenizar a toda a engenharia que fez esse projeto do metrô do estado do Rio de Janeiro. E aqui no ramal de Guapimirim, no bairro de Citrolândia, eles até hoje, pessoal, não tiveram a consciência de fazer pelo menos um túnel subterrâneo com menos de 10 metros de fundura, de 5 metros de fundura a 4 metros. Eles estão alegando que não pode fazer um túnel subterrâneo para os milhares de eleitores que colocam os parlamentares dentro dos setores governamental, que é de Guapimirim e de Magé, dois municípios perto do outro, mas ninguém consegue, pessoal, solicitar o direito dos eleitores diante da concessionária, que cobra o pedágio, cobra caro e cobra toda hora, todo dia e ano inteiro, e não querem prestar essa solidariedade de direito para nós que somos eleitor desses dois municípios, Magé e Guapimirim. Isso é inaceitável, pessoal. Eu, em nome dos milhares de eleitores, eu peço a solidariedade dos políticos excelentíssimos, competentes, de municípios, estado e Distrito Federal,
que possa cobrar dessa concessionária o nosso direito que nós temos de ter no mínimo um túnel subterrâneo em Citrolândia. Já houve acidentes ali na pista e não é queimando pneu em pista, nem queimando nada que nós devemos buscar a nossa conquista. É no diálogo solidário, no diálogo democrático. Então eu faço esse apelo a todos os magistrados competentes dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, que venha solicitar em nome dos milhares de eleitores que residem aqui nos distritos de Magé e Guapimirim, que essa concessionária possa fazer essa obra para nós, uma obra com menos de 5 metros de altura. Eles estão alegando que não pode fazer um túnel subterrâneo para nós. Nós não estamos exigindo nem viaduto, que vai sair um pouco mais caro. Nós estamos exigindo um túnel subterrâneo, pelo menos para os carros de passeio passar por baixo, pessoal. Senhores magistrados excelentíssimos magistrados de municípios, estado e Distrito Federal, vamos cobrar, pessoal, da concessionária que já recebe toda hora, todo minuto, as passagens dos veículos ali, são aluguel pago por cada vez, não é nem aluguel que os motoristas de motores, de altos motores pagam por mês. Eles pagam por cada vez que passa. É milhares de vezes mais do que um aluguel mensal. E eles não estão respeitando nossos direitos de eleitores, que colocamos eles para nos representar nossos direitos, de cobrar da concessionária esse direito que nós, eleitor, temos. Entendeu, pessoal? Porque na época a rodovia estava no controle do DNR e não tinha esses problemas de explorações, de cobrança de pedágio. E hoje o pedágio cobra tão caro dos proprietários de veículos automotores, que já pagam o imposto, que é o IPVA, e pagam caro na gasolina para abastecer, que já estão pagando os impostos ao governo, e ainda chegou essa concessionária para poder cobrar mais caro ainda do proprietário. Já não é nem um aluguel mensal, já é um aluguel por dia, por cada vez que o proprietário, que já paga os direitos ao governo nos impostos anual, que é o IPVA, e paga imposto e lucro em 100% da gasolina de abastecimento para cada proprietário de veículos automotores. E infelizmente a concessionária alega que não pode atender um mínimo pedido de necessidade dos moradores progressistas e eleitores. Poxa, senhores competentes, estaduais, municipais e federais, poxa, nós como eleitor e gerador de emprego para todos os senhores magistrados, necessitamos dessa união e reconhecimento de todos os senhores excelentíssimos parlamentares dos municípios, estado e Distrito Federal, para que os grandes empresários possam respeitar nossos direitos e respeitar a democracia e ordem e progresso que é escrita no Brasil, para ser respeitado para todos, não é só para o rico. O pobre trabalhador progressista tem direito também de ser respeitado diante dos nossos representantes. Por isso nós votamos nos parlamentares, nos candidatos, para eles representar o progresso da nação.
através do respeito para conosco, que somos eleitores e geradores de emprego para todos os senhores excelentíssimos parlamentares. Então, poxa, pessoal, eu vejo a obra do metrô do Rio de Janeiro perfeita, uma obra bonita, maravilhosa, admirada por todos os estrangeiros que visitam nosso país, nossa pátria amada. Poxa, e aqui uma travessia de Citrolândia para o sertão, eles estão se julgando incompetentes, achando que nós não temos direito. Poxa, nós elegemos todos os parlamentares para defender nossos direitos de eleitor e cidadãos de bens, poxa. Então, em nome dos milhares de eleitores, eu faço esse pedido encarecidamente aos governantes competentes, tá? Para que nós possamos ver fruir a realidade e o progresso dentro do nosso Brasil, principalmente nos municípios do estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, a passagem aqui no nosso ramal está muito caro, senhores parlamentares, juízes de municípios, tá? A nossa passagem de ônibus aqui é muito caro, 6 e pouco daqui para Magé, de Guapimirim a Magé, e 13,50 de Guapimirim a Central. 1 hora de viagem, o assalariado tem que pagar quase R$15. 20 minutos, pessoal, 25 minutos de viagem, o eleitor, o passageiro assalariado tem que pagar daqui a Magé R$6 e pouco, pessoal. Veja bem como que o eleitor é desconsiderado nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso é inaceitável. Nós temos os representantes para poder nos defender nossos direitos, pessoal. Senhores competentes, excelentíssimos, juízes de municípios, de estado, Distrito Federal, desembargadores, senadores, deputado federal, estadual, vamos ter uma solidariedade com os eleitores daqui do município de Guapimirim e de Magé, para que o nosso distrito pertencente aos nossos municípios possa desenvolver com a democracia de ordem e progresso. É o que precisa aqui nesses dois municípios, Magé e Guapimirim. E com a ajuda e apoio dos senhores competentes do estado do Rio de Janeiro e de Brasília, com certeza eu acredito que o progresso tem tudo para chegar e para fruir diante de todos nós, dos milhares e milhões de eleitores dos estados do Rio de Janeiro e dos municípios e distritos do Rio de Janeiro. Só basta querer, né, pessoal? Quando o administrador quer fazer a obra começa a fruir e tudo pode dar certo, porque quando nós queremos ver o bem e fazer o bem, tudo se torna progresso para todos. Então esse é o pedido solidário em nome dos milhares de eleitores que residem nos distritos de Guapimirim e de Magé. Eu, Josias, em nome dos milhares de eleitores, eu peço esse humilde favor encarecidamente de todos os parlamentares do município de Guapimirim, município de Magé, do estado do Rio de Janeiro. E peço também o apoio e a compreensão de todos os parlamentares de Brasília, aonde está o coração do Brasil, aonde está o coração do progresso brasileiro. Brasília,
Distrito Federal, unido com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro tem trabalhado incansavelmente para fazer do Brasil um Brasil melhor para se viver. E por essa razão eu e os milhões de brasileiros estamos alegres, tá, pessoal? Vamos se unir de mãos dadas uns com os outros para que todos nós possamos ser mais que vencedores no amanhã. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo desse que vos fala, Josias, o grande amigo dos milhões de amigos brasileiros e estrangeiros. Tchau, até o próximo vídeo.